Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Abra sem mais perca de tempo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Abra a sua Bíblia. Aleluia. Enquanto a igreja localiza o endereço bíblico, eu quero tecer a minha gratidão profunda pelos pais na fé que nós temos aqui nesta igreja. Pais visionários, cheios de fé, cheios de sabedoria do alto, e tem sido uma grande bênção para as nossas vidas. Dizer-vos que eu sou abençoado porque o Pai hoje permitiu-nos abrir a conferência, amém? Nesta feita, fazendo a sua vez, porque na realidade o Pai hoje estaria abrindo, mas a boa nova é que Ele estará aqui encerrando. Isso aqui me deixa feliz. Então nós estamos aqui hoje a cumprir essa missão difícil, essa missão honrosa, mas eu quero dedicar o meu tempo para falar debaixo do tema crescimento espiritual bíblico, amém? Nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre como crescer de forma saudável. Você já abriu a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Vamos ler até o versículo 14. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o menino sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do hábito, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Palavra do Senhor. Feche os teus olhos, diga: Pai, fala uma palavra para o meu coração, e prepara o meu coração para a tua palavra, em nome de Jesus. Se você pode, diga amém e toma o teu assento, redobra a tua atenção. Graças a Deus. Amados, eu preciso de trazer um bocadinho do contexto do texto que nós acabamos de ler. Hebreus capítulo 5 está localizado exatamente num livro que fora escrito, segundo alguns estudiosos, por Paulo. Outros dizem que não seja Paulo. Alguns defendem que seja Apolo. E alguns defendem que seja Paulo por conta de alguma forma de falar, não é, do escritor aos hebreus. Ele traz aqui algumas expressões, alguns termos ao longo da Bíblia Sagrada que o apóstolo Paulo fez menção ou usou várias vezes. Por exemplo, quando nós vamos olhar para esse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver aí termos como rudimentos das palavras. Esse termo rudimento é muito usado pelo apóstolo Paulo na sua epístola escrita aos Gálatas. No capítulo 4 nós encontramos aí espelhado este termo que o apóstolo Paulo várias vezes usou. E por conta disto, e não só, a forma em como ele traz com tanta profundidade o ensino da fé cristã, a forma em como ele vem para advertir o povo que está sobre uma situação difícil, uma situação de aperto, uma situação em que eles estão num lugar distante dos seus mestres habituais. Eles estão expostos agora aos mestres do judaísmo, e eles estão a serem ensinados agora por outras fontes do conhecimento. É muito perigoso quando você está crescendo no cristianismo
E você não se junta exatamente a mestres da fé cristã, mestres que conhecem a doutrina cristã. É muito perigoso, e esse povo que o apóstolo Paulo, se eu creio que ele escreveu esta carta, está a endereçar esta carta, está a endereçar preocupado. Por quê? Porque este povo já se converteu ao cristianismo, mas por conta de alguns falsos ensinadores que se encontravam infiltrados no seu meio, esse povo está a titubear, está a laquear entre dois pensamentos. Este povo está a hesitar de avançar no cristianismo, e a sua crença ainda está nas antigas alegorias do Antigo Testamento. Por exemplo, quando nós olhamos para o capítulo 1 do livro de Hebreus, nós vimos o escritor Hebreus preocupado em mostrar a superioridade de Jesus Cristo. No capítulo 2 de igual modo, no capítulo 3 de igual modo. Vocês reparam que o escritor aos Hebreus, ele está a apresentar a superioridade de Jesus aos anjos, superioridade de Jesus aos sacerdotes, superioridade de Jesus aos profetas, superioridade de Jesus a Moisés, superioridade de Jesus a Melquisedeque. Por que ele está preocupado com isso? Porque no judaísmo esses eram os principais símbolos, eram os principais marcos. Inclusive ele se ocupa em mostrar a superioridade de Jesus ao tabernáculo. Por que o escritor aos Hebreus está preocupado em mostrar a superioridade de Jesus a essas coisas? Porque os judeus, os hebreus, eles converteram-se, mas ainda continuavam a recorrer às alegorias, às simbologias, às coisas do Antigo Testamento. Eles aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, mas ainda queriam ter o tabernáculo para ir buscar algo que era simbólico. Eles aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas eles ainda queriam ir atrás dos profetas, ainda queriam constituir profetas para si. Eles aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, mas ainda queriam depender do sacerdócio. Só que aquele povo não percebeu que Jesus Cristo era o resumo de tudo isso. O pregador me explica isso, eu vou explicar para você. Por exemplo, quando nós olhamos para Jesus, nós conseguimos perceber que os sacerdotes do Antigo Testamento, durante muitos anos, eles lutaram para trazer o perdão do povo, o perdão dos seus pecados. E a Bíblia é clara em dizer, em Hebreus capítulo 10, versículo em diante, que ao invés daqueles sacerdotes garantirem o perdão do pecado do povo, eles faziam os seus sacrifícios que não eram perfeitos, e esses sacrifícios adiavam a sentença do pecado. O que significa dizer que o povo não se livrava do pecado, o povo continuava cada vez mais pecador. E aí se cumpre depois, por causa da oblação, da oferta do corpo de Jesus Cristo, Romanos capítulo 3, versículo 23, que ele vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas algo interessante aconteceu, porque quando Jesus ofereceu o seu corpo como um sacrifício na cruz, as coisas mudaram. Aqueles que estavam separados da glória de Deus, o véu do templo se rasgou de cima para baixo, e aquilo que nos separava agora está nos unificar. Jesus Cristo, ele fez isso através do seu sacrifício. Então nós conseguimos perceber que Jesus mostrou aos sacerdotes como é que se faz sacrifício. Sacrifício que é sacrifício não é para adiar a sentença do pecado. Sacrifício que é sacrifício é para perdoar os pecados. E em Jesus nós não encontramos o adiamento da nossa sentença do pecado. Em Jesus nós encontramos o tratamento do nosso pecado. Eu vim pregar para alguém que está aqui nesse lugar, que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. O teu pecado já não existe mais, porque Jesus já tratou. Jesus tratou do teu pecado, tratou do meu pecado, porque ele naquela cruz morreu no teu lugar, no meu lugar, e nós morremos em Jesus, mas também ressuscitamos em Jesus. Eu vim dizer para alguém que está aqui neste lugar: você já não é morto em Jesus, você é vivo em Jesus Cristo. Será que você pode glorificar a Deus neste lugar? Então Jesus é o sacerdote que os judeus procuravam durante o Antigo Testamento todo. Eles procuraram durante todo o Antigo Testamento e não encontraram um sacerdote que cuida do pecado do homem. Mas eu me alegro porque Jesus tinha um primo dele chamado João Batista, que entendia de profecia. E quando ele viu
viu Jesus ao longe, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Passaram sacerdotes aqui, mas ninguém tirou o pecado, mas Jesus Cristo tirou o pecado do mundo. Eu vim dizer para alguém que está aqui neste lugar: eu não sei qual é o pecado com quem você tem lutado, mas Jesus pode tirar esse pecado da tua vida. Ele pode tirar essa força do pecado e te dar força para vencer o pecado. Será que você pode glorificar ao Rei Jesus desta noite? Então vocês veem que o sacerdote original apareceu, mas os judeus ainda queriam estar presos aos sacerdotes imaginários. O sacerdote original chegou, mas eles ainda queriam se apegar nos sacerdotes do Antigo Testamento. Eu, quando olho para a história dos hebreus, eu consigo imaginar na história dos africanos. O africano também é parecido aos hebreus, porque o africano se converte, mas ainda quer continuar a acreditar nas suas tradições africanas. Os judeus se converteram para o cristianismo, mas ainda carregavam a tradição judaica, ainda queriam um profeta, ainda queriam um tabernáculo. Só que eles esqueceram que o tabernáculo era no Antigo Testamento a simbologia da casa de Deus. Só que quando Jesus veio no Novo Testamento, ele trouxe 3 tabernáculos. Posso pregar aqui neste lugar? No Antigo Testamento existia só um tabernáculo, mas Jesus disse: não, não, eu vou trazer 3 tabernáculos. O primeiro tabernáculo que nós conseguimos ver, que é o lugar onde Deus fica, é a igreja. A igreja é o primeiro tabernáculo que eu posso apresentar para você. É aqui na igreja onde você sente presença, onde você vive a presença. Jesus está a mostrar que é possível você viver as mesmas experiências que eles, os sacerdotes, viviam no tabernáculo dentro da igreja. Mas só que Jesus não para por aí, ele também vai trazer um outro tabernáculo. Posso pregar para alguém aqui neste lugar? O outro tabernáculo além da igreja é você e eu. No Antigo Testamento os homens não eram portadores da presença de Deus, mas no Novo Testamento Jesus arrancou a presença de um templo e colocou dentro da tua e da minha vida. Eu estou a pregar para tabernáculos de Deus aqui neste lugar. Onde estão os tabernáculos de Deus? Glorifica a Deus quem é tabernáculo. Só que Jesus também, ele é um tabernáculo sênior. Por quê? Porque ele é aquele que trouxe a presença de Deus. O profeta Isaías diz que ele é o Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então Jesus, que é o tabernáculo sênior, ele vai descer dos céus para trazer a presença, e ele vai transmitir-nos a presença. Porque ele disse em João capítulo 1 versículo 12: e todos aqueles que creem em meu nome serão feitos filhos de Deus. Eu vim pregar para alguém que está aqui neste lugar: ei, não vale a pena mais correr à toa quando te disserem que Deus está no Palanca, Deus está no Zambadós, Deus está na Mutamba. Se você quiser encontrar Deus, olha para dentro de você, porque você é o tabernáculo. Então você começa a ver que eles estavam distraídos com o Antigo Testamento, quando o Novo Testamento trouxe novidades. Porque no Antigo Testamento você vê o salmista Davi a dizer: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Por que o Davi só se preocupou em se alegrar quando lhe disseram vamos à casa do Senhor? Porque a presença de Deus, ela ficava só lá na casa do Senhor, não ficava no palácio, não ficava no lugar onde ele vivia. Se ele quisesse ter experiência com Deus, ele tinha que ir na casa do Senhor. Mas só que nós só estamos a viver um privilégio que nem Davi viveu, nem os profetas do Antigo Testamento viveram. Você dorme com a presença, você acorda com a presença, você anda com a presença, você come com a presença, você dorme com a presença. Eu estou a pregar para pessoas aqui que estão a portar a presença de Deus. Será que eu posso ouvir um glória a Deus? Só quem está vivendo. Mas é aí que você começa a ver que eles se converteram ao cristianismo, mas ainda estão presos às tradições judaicas. E é assim que nós temos estado a ver, pastor Jair. Temos pessoas que dizem que entregaram a sua vida para Jesus, mas a forma dele de pensar é uma forma da tradição africana. Ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando o problema bate à porta dele, ele não vai ter com Jesus Cristo. Ele vai se preocupar em ter com papá ciclano e a mamá ciclana. Ele está preocupado em tratar os seus assuntos. Quando o filho
remédio está a faltar, ele quer ir na casa de tratamento, porque na minha tradição dizem que eu tenho que ir no lugar X. Quando alguém morre na família, querem saber quem é que matou, tem que ir buscar lugar para adivinhar. Eu vim dizer para alguém que está aqui neste lugar: você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, isso faz parte do teu passado, você é nova criatura, e se você quiser consultar, você tem Jesus que sabe de todas as coisas. Alguém está aqui neste lugar, não precisa de procurar o papá ciclano ou a mamá ciclana, você precisa de crescer e abandonar as coisas do passado. Será que alguém pode glorificar a Deus neste lugar? E essa aqui é a minha preocupação, porque há pessoas que estão há 5 anos na igreja, 2, estão 3, estão 20 anos na igreja, mas você vê que a fé dele é a mesma desde o princípio. E você vê que aqui o escritor aos Hebreus, ele está preocupado, ele está a escrever, vocês leram comigo no versículo 12, porque devendo já ser mestre pelo tempo, quer dizer, pelo tempo que esses crentes que ele está a escrever estão na palavra, eles já não podiam ser meninos da fé, eles já tinham que ser mestres da fé. Eu estou a pregar para algumas pessoas que estão aqui neste lugar. O teu tempo de igreja já tinha que te fazer mestre da palavra. Você já não podia ser menino na palavra, que qualquer programa de rádio te engana, qualquer pessoa que pega uma água, eu estou a trazer água de cabina, se você vier aqui eu vou te danar, isso já não pode te enganar. Isso são coisas do passado, são coisas do passado. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura. Chama minha atenção ver pessoas que descaradamente, supostos pastores, em programas de rádio apresentam propostas que ferem a Bíblia Sagrada. Eles dizem: eu vou trazer o pau que eu vou pegar nas quedas de calandula. E pessoas que estão na igreja há muitos anos vão correr lá atrás, porque estão desesperadas à procura de uma resposta. Pessoas que estão na igreja buscando a Deus conosco. Aparece alguém com cabelo grande, faz rasta, fala algumas coisas, diz que é Jesus Cristo, ele corre atrás. Eu vim dizer para você, você precisa de crescer. Aleluia. Escuta, o apóstolo Paulo, eu creio que ele que escreveu essa carta, ele vai dizer aí, vai usar o termo meninos. E eu fiquei a analisar, eu sou pai, e eu percebo que meninos, os filhos não nascem já conhecendo o pai. Os filhos, quando nascem, eles não conhecem o pai. O pai precisa de se apresentar ao filho, e o filho precisa de conviver com o pai, e depois o filho vai aprender a conhecer o pai. Alguém está aqui neste lugar? Então você consegue perceber que há crentes que estão na igreja e não conhecem o pai. Qualquer pessoa lhe faz uma proposta e ele não sabe discernir quem é o pai e quem não é o pai. Qualquer pessoa lhe faz uma proposta, lhe apresenta qualquer coisa e ele não consegue decifrar o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Significa dizer que está te faltar alguma coisa. Você precisa deixar de ser menino para conhecer o teu. Nós precisamos de chegar a um tempo, Belmiro, que ao ouvirmos o que as pessoas estão a falar, o nosso ouvido consegue detectar o que é do pai e o que não é do pai. Filhos que convivem com o pai, eles conseguem decifrar isso, porque quando você convive muito com teu pai, você sabe como é que o teu pai fala, você sabe como é que o teu pai escreve, você sabe como é que é o recado do pai. E quando alguém tenta te falar que o pai falou isso, você logo de longe diz: esse não é o meu pai. Eu vim pregar para alguém que está aqui neste lugar. É chegado a hora de crescer ao ponto de você de longe discernir que essa voz é do meu pai, essa voz não é do meu pai, essa conversa é do meu pai, essa conversa não é do meu pai, essa palavra é do meu pai, aquela palavra não é do meu. E dói-me ver crentes que estão a estudar a Bíblia, ou seja, supostamente dizem estudar a Bíblia há muito tempo, e você lhe vê daqui a pouco foi atrás de um charlatão, lhe conta uma boa história, mas não lhe fala de Jesus. Ele diz: esse é o verdadeiro. Você precisa de crescer espiritualmente. Aleluia. Posso falar aqui neste lugar?
Aí o texto está a dizer que nós precisamos de crescer a ponto de discernir o bem do mal. Você precisa de crescer até o ponto de você perceber o bem e o mal. Você não precisa de um líder que te controla para você acertar ou errar, porque você cresceu espiritualmente. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer? Não podemos mais estar em posição de crente e carro de mão. O crente de carro de mão é o crente que só avança se alguém lhe pegar e lhe empurrar. Quem cresce não aceita ser empurrado. Quem cresce, ele percebe que há tempo de me empurrar, mas há tempo de eu apanhar balanço e avançar. Aleluia! Que Jesus fala em Mateus capítulo 28, versículo 19, que a ideia é de ir ensinar, fazer discípulo, mas esses discípulos não podem parar. Porque o fazer é um imperativo que aponta para uma ação contínua. Então, quer dizer que eu vou te fazer discípulo, mas você também tem que fazer outros discípulos. Vamos te empurrar até quanto? 10 anos a te empurrar. Você precisa de crescer. Alguém está aqui neste lugar? Eu estou a pregar para alguém que está aqui neste lugar. Já não é hora de você continuar a depender que te fala um texto bíblico, que te ensinam tudo o que você tem que fazer, que tem que te orar até para expulsar o gato em cima da casa. O gato me olhou e ligou: líder, o gato. Irmão, você vai crescer quando? Aleluia, aleluia. Quem é filho sabe que o grito dele faz a mãe levantar. Quem é filho sabe que ele... posso falar aqui neste lugar? As mães africanas estão aqui, me entendem, porque elas são muito apegadas aos filhos. A mãe não consegue deixar o filho longe dela. Berço no quarto, ela no quarto dela, ela não consegue isso. Ela gosta de ter o berço próximo da sua cama. E quando ouve um pio, ainda que o sono esteja pesado, a mãe salta, aleluia, para socorrer o filho. Posso pregar aqui neste lugar? A Bíblia Sagrada faz uma alegoria, comparando os cuidados de Deus com o cuidado da galinha. Assim como a galinha protege os seus pintos, assim também Deus protege os seus. Eu vim pregar para alguém que está aqui neste lugar. Mais do que a tua mãe te cuida, mais do que o teu pai te cuida, Deus tem todos os cuidados para a tua vida. Ele conhece a tua voz e Ele está disponível para te responder. Então nós precisamos de crescer. Vira para o teu irmão e diga: cresça. Cresça na graça. Cresça na graça de Deus. Eu fiquei muito feliz quando o nosso pai na fé apresentou a trilha cristã aqui da igreja. E eu penso que se ele fez isso é porque ele está preocupado com o crescimento espiritual da igreja. Quer dizer que você vai começar num ponto a estudar as matérias básicas, não é, da fé cristã, mas você não vai parar por aí. Você vai ter que crescer. Escuta, irmão, em ambientes que te façam crescer espiritualmente. Aleluia. Esses judeus, eles estão a cogitar, eles dizem estar em Cristo, mas estão a pensar no judaísmo. Sabe por quê? Porque eles estão ligados a mestres do judaísmo. Mas se eles se ligassem a mestres do evangelho, eles jamais pensariam como eles estavam a pensar. Posso falar para você? Você precisa de se rodear de pessoas que cresceram mais espiritualmente do que você. Você precisa de se rodear de pessoas que conseguem falar da palavra de Deus no nível que você não consegue falar ainda. Isso vai te provocar você a pensar em coisas espirituais como você nunca pensou. Mas líder, a minha doença, eu estou mais preocupado com a minha doença do que a minha fé. Posso pregar para você? Posso pregar aqui neste lugar? Eu vim pregar para alguém que está aqui neste lugar que não sabe. Chegará um tempo que aqueles que forem salvos, eles vão ser glorificados o seu corpo. E quando eles serem glorificados o seu corpo para subir ao céu, no céu não soube nada que é imperfeito. No céu só soube coisas perfeitas. Quer dizer que no céu não vai subir doença, não vai subir deficiência, não vai subir problema. Quer dizer que a tua deficiência vai ser curada no momento que você estiver a subir no céu. Por isso eu quero dizer para você:
prefira correr atrás da tua salvação do que correr atrás da cura. Eu preciso repetir isso para algumas pessoas aqui. Há pessoas que estão a correr mais atrás de cura, atrás de soluções dos seus problemas terrenos do que da sua salvação. Só que as pessoas não sabem que dentro do pacote da salvação tem tudo o que você precisa. Há coisas que você não vai receber aqui, mas na medida que você tiver a subir, você também vai receber. Você não percebeu o que eu estou a dizer? Posso falar para você? Posso falar para você? Quando nós estivermos a subir, a ser arrebatado, os nossos corpos vão ser transformados em corpo glorioso. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer? Essa doença que está te tirando a paz não vai subir contigo no céu. No céu não tem lugar para doença. No céu não tem lugar para deficiência. No céu não tem lugar para problema. Tudo quanto estiver mal no teu corpo vai ficar perfeito. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer? Então corra atrás da tua salvação. Pessoas crescidas, elas são assim. A prioridade delas é o quê? A salvação delas. Quando elas estão para fazer alguma coisa, elas perguntam: será que isso aqui não vai atrapalhar a minha salvação? Será que essa decisão que eu quero tomar não vai atrapalhar a minha relação com o meu Salvador? Só que hoje nós estamos a ver pessoas que estão a orar conosco, que estão a servir conosco, mas o coração dele está mais aqui na terra do que no céu. Posso falar para você? Há um céu que te aguarda, você e eu. E a casa que você não conseguiu aqui na terra, lá no céu você tem direito. Se aqui o governo te esqueceu a fazer a contagem daqueles que merecem casa, no céu não te esqueceram, por amor de Deus. Garanta apenas a tua vida com Deus. Anda em santidade, cresça na fé, porque o céu te espera. É preocupante, porque hoje a maior alegria de muitos crentes não é Jesus. Posso ser mais profundo aqui nesta. O destino ou objetivo de todo cristão é o crescimento espiritual. Se você é crente e você não se preocupa em crescer espiritualmente, alguma coisa não está bem na tua vida. Posso ser mais profundo? Pessoas saudáveis crescem, pessoas doentes não crescem. Quem está num lugar e não cresce, alguma coisa não está bem com ele. O apóstolo Paulo está dizendo: você que quer crescer, você tem que ser imitador de Cristo, como eu também sou imitador dele. Aleluia! Então a tua maior preocupação não pode ser outra senão ser parecido com Jesus e andar com Jesus e estar onde ele está. Mas nós estamos, muitos crentes, a inverter as coisas. Estamos preocupados com as coisas, com a bênção, do que com a salvação. E por essa razão você começa a ver crentes que eles são capazes de burlar só para obter as coisas que ele quer ter. Ele não está preocupado com a salvação, ele está preocupado com as coisas. Ele também quer chegar e mostrar às outras pessoas que eu tenho. Ele não tem problema em pecar. Posso ser mais profundo aqui neste lugar? Ele não tem problema em se prostituir, em ter o nome no game, só para ter as coisas que ele tem. Ele diz: depois Deus vai entender. Mas eu quero dizer uma coisa para você: aqui na terra você pode ter tantos bens, as pessoas vão te aceitar, mas há um lugar que, se você não preservar a tua salvação, você não vai subir com as coisas que você tem. Esse lugar chama-se o céu que Deus preparou para nós. Alguém está aqui preparado para ir para o céu? Se Deus tiver que levar nesta noite 2 pessoas para ir para o céu, a primeira sou eu. Quem será a segunda? Eu quero ouvir o sinal de quem será a segunda pessoa. Levanta as tuas mãos e glorifica. Então há toda uma necessidade de nós nos preocuparmos em crescermos o nosso alimento. E o escritor aos Hebreus, ele está preocupado com isso, porque ele quer trazer outros conteúdos. Mas o problema dos Hebreus daquela altura ainda era cogitar entre a possibilidade de: será que Deus existe?
Ô irmão, é complicado alguém que está em Cristo há mais de 5 anos, 10 anos, e o problema dele ainda é: será que Deus existe? São coisas rudimentares, são coisas básicas. Aleluia! Alguém está aqui neste lugar? Eles não tinham só problema com as coisas, as alegorias do Antigo Testamento que eles arrastavam, eles ainda também tinham essas questões, essas dúvidas. Eu vejo pessoas que estão na igreja, ainda estão se debatendo, ainda estão lutando com essas questões de que será que Deus existe? Será que Deus é real? A minha pergunta para você é: a quem você tem adorado? Se aquele que supostamente você adora, você tem dúvida que ele existe. Vira para o teu irmão e diga: existem coisas mais profundas que Deus quer te revelar, e você precisa de resolver as básicas para compreender as mais complexas. Como é que Deus vai te abençoar se você ainda se vê como amaldiçoado? São coisas básicas. Porque a bênção da salvação de Deus na tua vida rompeu as maldições que você trouxe do passado. Porque se a tua genealogia biológica ou física trouxe consigo maldições para a tua vida, a tua genealogia espiritual trouxe as bênçãos de Deus. Aleluia! Porque a Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo 1 e 2, que Deus concentrou toda sorte de bênçãos em Jesus Cristo. E só que nós recebemos esse Jesus que Deus concentrou tudo nele. Recebemos Ele como nosso Senhor e Salvador. Quer dizer que você tem dentro de ti toda a fonte de bênção, toda a concentração de bênção está dentro de você. Então para de se olhar como amaldiçoado, para de se olhar como azarado, para de se olhar como alguém que estava lá no passado sofrendo. Você precisa de assumir a tua nova identidade. Alguém pode glorificar a Deus nesse lugar? Eu só quero ouvir o glória a Deus dos abençoados dessa noite. Precisamos de nos desligar de algumas coisas para receber outras. Se a tua mente estiver presa em coisas básicas, em coisas rudimentares, Deus vai ter dificuldade de entregar as coisas novas. E o crescimento tem a ver com isso: se desligar de algumas e se juntar a outras maduras. Aleluia! Deus tem dificuldade às vezes de trabalhar com pessoas que não conseguem se desligar de coisas. Eu aprendi muito isso com o meu pai espiritual, meu pai na fé, pastor Ismael, a se desligar de coisas. A partir do momento que eu vim aqui para a catedral, eu aprendi a me desligar com muita facilidade, até de bens. Eu não tenho dificuldade de me desligar de alguns bens, e muita gente que anda comigo sabe disso. Nós precisamos de ter essa capacidade de nos desligar de algumas coisas. Você olha para lá no livro de Atos, você percebe que Pedro se converteu, e Deus tem um plano muito grande para Pedro. Deus quer fazer algo muito grande através do apóstolo Pedro, mas só que o apóstolo Pedro ainda estava preso em alguns rudimentos dos judeus. Ele ainda acreditava que a salvação era só para os judeus. Aí Deus aparece com uma visão para Pedro, mostra a todos os animais impuros. Pedro mata e come. Pedro está querendo fazer uma apologia, querendo contrariar o próprio Deus. Como é que eu vou matar algo que é impuro? Ele está dizendo isso a Deus, e Deus fica chateado com ele. Já que você está com a tua mentalidade fechada, eu vou procurar alguém no mundo que tem uma mentalidade aberta. Porque enquanto tem aqui um Pedro com a mentalidade fechada nos rudimentos básicos, tem um Paulo que está disponível em pregar para os gentios. Enquanto tem um Pedro que está a dizer que a salvação é só para os judeus, tem um Paulo que está a dizer: eu posso ser sim um apóstolo enviado aos judeus, posso deixar os gentios, os judeus com os outros, eu vou ficar com os gentios. Aleluia! Eu vim pregar para alguém que está aqui neste lugar. Se você continuar preso aos rudimentos básicos, você vai ter dificuldade de abraçar o teu propósito em Deus, porque Deus quer te levar em alguns lugares. Deus quer que você cresça, mas para você crescer, você vai ter que ter uma mente aberta para receber a mensagem de Deus para a tua vida. Eu estou a pregar para alguém que está aqui neste lugar. Deus quer te levar em lugares que você nunca imaginou, mas você vai precisar de mudar a tua forma de entender as coisas. Romanos capítulo 12, versículo 1. Versículo 2.
Ele vai mostrar que o segredo está aqui. Ele vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas por que eu tenho que transformar o meu entendimento? Ele vai responder: a finalidade da transformação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus, a boa, agradável vontade de Deus, ela só se manifesta para pessoas que têm uma mente disponível. Porque existem pessoas que estão aqui que o inimigo do crescimento dele não é o diabo, é ele mesmo, que não se abriu para o entendimento. Posso ser mais profundo aqui neste lugar? Não depende do que te dão no altar para você crescer. Você vai precisar de ter um esforço a mais para crescer. Eu nunca falei isso no altar, eu vou falar isso hoje. Eu, quando comecei a frequentar a catedral na rua 24, eu tinha um telefone, eu gravava todas as pregações. Eu tinha o meu telefone, enquanto eu estivesse sentado no culto, eu estava a gravar pregações. Eu punha os títulos: pregação de domingo, o tema é este; pregação de terça-feira, o tema é este; pregação de quinta-feira, o tema é este. Por que eu fazia isso? Porque existem mensagens que não é para você ouvir só aqui, é para você ir ouvindo. Eu aprendi quando o pai certa feita trouxe aqui uma ilustração do camelo. O camelo come, mas ele não vai digerir tudo de uma vez. Ele vai guardar aqui no papo dele. Ele vai ruminar, aleluia, durante a sua caminhada longa. Eu vim dizer para alguém que está aqui neste lugar: há mensagens que você está aqui a ouvir hoje, você não vai compreender tudo hoje. Você vai precisar de ouvir 1, 2, 3, 4, 5, se possível for 6, quantas vezes você quiser, até que ela seja uma música na tua vida, até que até que a pregação se confunda também com a tua palavra, a forma de você falar. Eu vim pregar para alguém que está aqui neste lugar, porque os discípulos ouviam constantemente Jesus. Quando eles fossem falar em alguns lugares, as pessoas entendiam que eles andavam com Jesus Cristo. Eu vim pregar para alguém que está aqui: você precisa de ouvir a palavra tantas vezes quando elas forem, até o ponto de a palavra de Deus se confundir com as tuas palavras. Alguém precisa de te ouvir você a falar e dizer: você fala como Deus fala, porque você ouviu muito Deus. A minha pergunta para você: por que aquelas pessoas que estavam no lugar em que estavam a sacrificar Jesus, a bater em Jesus, reconheceram Pedro? Porque Pedro era parecido com Jesus. Todos que andavam com Jesus eram parecidos com Jesus. E mais do que serem parecidos com Jesus, posso ser mais profundo. Pedro lhe se aproximaram e disse: tu também estavas com eles, só estavam a ver a aparência. Ao invés dele ficar só calado, não, abriu a boca, piorou. Porque só estavam lhe confundindo na aparência. Agora ele vai trazer outra coisa também que vão lhe confundir, que é a fala. Ele vai dizer: não, eu nem o conheço. Não, você fala como um deles. Alguém está aqui neste lugar? Eu vim dizer para alguém que está aqui: a nossa meta é ser como Jesus Cristo. As pessoas têm que nos ouvir falar como Jesus fala. As pessoas têm que nos ver andar como Jesus anda. Se você não anda como Jesus anda, então você ainda não cresceu. Se você não fala como Jesus fala, então você ainda não. Se você não reage aos problemas como Jesus reage, então você ainda não. Vira para o teu irmão e pergunta: como é que você reage? Como é que você anda? Como é que você fala? As pessoas conseguem perceber quem você é sem você dizer que eu sou da igreja da Assembleia de Deus, Catedral de Adoração e Promessa? Ou você tem que se explicar um monte para te entenderem que você é da igreja? Posso ser mais profundo aqui neste lugar? Posso ser mais profundo aqui neste lugar? Vira para o teu irmão e diga ainda para ele que você precisa de crescer. Não, fala para ele: você precisa de crescer. Escuta, quando você, pessoas que crescem não se estranham com dons. Pai, como um pai
tenho tido algumas experiências observando os filhos lá em casa. Que os filhos, quando são muito novos, eles nem conseguem controlar os seus próprios órgãos. Por isso nós temos que de tempo em tempo ir trocando a fralda, porque eles estão sempre a urinar nas suas próprias fraldas. Mas só que com o passar do tempo, pai, os filhos vão ganhando uma capacidade de controlar o seu próprio órgão. Já não conseguem urinar onde eles urinavam antes. E eu consegui perceber, pai, que essa capacidade que eles têm de urinar é um dom que Deus também lhes deu. Nem outra coisa. Mas só que eles, do princípio, não conseguem controlar o dom, mas daqui a pouco eles controlam o dom. E eu pego isso, eu trago também para o mundo espiritual, o mundo cristão. Pessoas, crianças, não sabem controlar o dom que têm, querem usar à toa, querem aparecer, querem ferir pessoas, querem machucar, querem competir. Ei, pessoas maduras, pessoas crescidas, sabem quando usar, sabem como usar, edificam as pessoas quando usam e não humilham a ninguém. Você precisa de... Eu, quando era mais novo, pai, na fé, todo mundo me conhecia porque eu profetizava quando acabasse de pregar. Eu tinha que descer, tinha que procurar um irmão para profetizar no culto. Para mim, pregação não podia terminar sem profecia. No Lubido, todo mundo me conhece por causa das profecias. Chegava um tempo que as pessoas não queriam ouvir palavra. Eu ficava a pregar. Não, mas espera que ele começa a se mover no profético. E eu comecei a achar aquilo muito ridículo, porque havia vezes que mesmo sem receber nada, você era obrigado. Que as pessoas chegavam. Isso até acontecia dentro da minha casa. Minha mãe uma vez me olhou: meu filho, Deus não te falou nada a meu respeito? Você olha para tua mãe, fala já um bocadinho de línguas, fala: mãe, daqui a pouco. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso acontece muitas das vezes quando nós somos neófitos, somos novos, queremos dar show. Mas eu, quando cheguei aqui, eu percebi, através do nosso Pai, que é possível ser relevante só mesmo ministrando a palavra. A palavra pregada é mais do que profecia, a palavra bem pregada é mais do que uma palavra de conhecimento. Para um culto, para profetizar, é uma ou duas pessoas por pessoas do culto. Eu já não faço isso hoje, será uma panha fazer isso. Mas hoje eu consigo usar esse dom no atendimento. Estou a fazer atendimento a alguém e Deus já está me falando o que realmente está acontecendo aí. Por quê? Porque eu amadureci. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer? Você não precisa de querer mostrar às pessoas que você é espiritual. Quem luta para mostrar aos outros que é espiritual há muito tempo que ainda não cresceu espiritualmente, ele precisa de crescer. Eu peço o meu tempo aqui, o meu tempo, eu preciso de me controlar. Precisa de crescer. Quem está em Cristo, ele precisa de perceber que ele precisa de crescer. O teu comportamento do ano passado não pode ser o comportamento desse ano. Alguma coisa tem que ir acontecendo. Eu estou a pregar, estou a ver um colega do ensino médio, está sentado, está a me rir, porque ele sabe que eu não era assim no ensino médio. A vida é dinâmica. Da mesma forma como você cresce socialmente, você precisa de crescer espiritualmente. Eu não posso crer como é que você começou conhecendo João 3,16. Até hoje o versículo que você conhece é só João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. E, além desse versículo, qual é o outro versículo que você conhece? Não pode. Como é que você vai se casar? Posso falar aqui nesse lugar? Mas você não tem capacidade bíblica para orientar o teu lar. Alguma coisa está errada aí. Por essa razão que pessoas que não crescem espiritualmente, mas querem crescer socialmente, dão trabalho. Porque os problemas dele, que ele podia resolver como alguém crescido, ele vai trazer para os outros. A mesma coisa acontece nas famílias. Quando o teu irmão não cresce, dá problema no teu pai. Estou a mentir? Não é isso que acontece. O irmão não cresceu, continua a ser menino, se casou. O problema é que ele podia resolver com a mulher dele. Vocês todos têm que se reunir. Depois ele vai contar a parte dele. Depois a mulher também vai contar a parte dele. Depois vocês vão dizer: mas isso aqui, só faltou comunicação.
Fulano, agora entendeste que ele falou assim? Você entendeu assim? Agora sim, nem podem voltar para casa. Isso aqui quer dizer que eles não cresceram. Querem fazer coisa de adulto, mas como pessoas que não cresceram. Eu vim pregar para alguém que está aqui neste lugar. Está a chegar a hora de você não crescer apenas fisicamente falando. Não, é muito alto, mas conhece pouco Bíblia. É muito alto, mas conhece pouco Deus. Quer casar, mas não tem palavra para orientar os filhos. Eu preguei aqui no domingo passado e eu disse: o pastor da tua casa é você. O pastor dos teus filhos é você. Mas se você não cresceu o suficiente na palavra, como é que você vai orientar os teus filhos? Nós precisamos de refletir o nosso crescimento. Evangelista, por que que se apresenta esse subtema hoje? Nós estamos numa conferência com temas jovens ao serviço do reino. Deus não confia missão a quem não deixou de ser menino. Não, eu vou repetir isso para você perceber. Deus não confia missão do reino a quem não deixou de ser menino no reino. Você repara que quando a profecia de Isaías, a Bíblia está dizendo: um menino nos nasceu e um filho se nos deu. São dois nomes diferentes. Quando se fala de menino, ele diz que o menino nos nasceu. Mas o que Deus dá para nós como Salvador não é menino, Ele dá filho. Alguém já percebeu o que eu estou a dizer? Menino nasce de Maria, mas o filho Deus é que nos dá para a salvação. Deus não nos deu menino para nos salvar, Ele nos deu o seu filho para nos salvar. Sabe por quê? Porque Deus não dá missão ao menino, Deus dá missão aos filhos que amadureceram, aos filhos que cresceram. Eu estou a pregar para pessoas aqui neste lugar que são jovens ao serviço do reino. Você precisa de crescer, porque a missão está preparada para você receber. Você saiu dos céus, você saiu do mundo invisível para vir no mundo visível com uma missão. Você não nasceu em vão, mas para Deus te apresentar a missão, você precisa de... Moisés é doutor, Moisés estudou nas faculdades do Egito, mas não cresceu ainda espiritualmente. Tem que ir para o deserto. Oh, Jesus. Deus queria entregar a missão, Deus queria entregar o propósito a Moisés, mas Moisés não cresceu o suficiente. Moisés, vamos para o deserto. Mas Deus, eu tenho 80 anos. Não, vamos para o deserto. Moisés chega no deserto. Meu Deus, quando ele se encontra com Deus, sem mais um intermediário, Jetro, Deus agora se apresenta a Moisés e diz: ok, agora acho que você já está em condições de perceber qual é o teu propósito. O teu propósito não é o deserto, o teu propósito é lá. Você precisa de voltar onde você saiu para ir resgatar todos os escravos do Egito. Eu vim pregar para alguém aqui neste lugar que se hoje você se disponibilizar para crescer, você vai conhecer a missão pela qual você nasceu. Se hoje você se disponibilizar para você crescer espiritualmente, Deus vai te revelar coisas que Ele não revelou a ninguém. Se você hoje se disponibilizar para crescer espiritualmente, você vai perceber Deus como você nunca percebeu. Será que alguém aqui neste lugar disposto para sacrificar horas, dias, vigílias, noites com a Bíblia Sagrada, estudando a Bíblia, orando, estudando a Bíblia, orando, jejuando, se fechando com Deus, abrindo mão de coisas que atrapalham o teu crescimento com Deus? Se você estiver disponível para fazer isso, você vai conhecer Deus como você nunca conheceu. Eu vou terminar agora para dizer às pessoas, aos irmãos que estão aqui presentes: o nosso país, estatisticamente falando, é um país jovem, e a religião com maior estatística nesse país é a religião cristã. O que pressupõe dedutivamente é que a maior parte do jovem angolano é jovem cristão, tem uma educação cristã. A minha pergunta é:
Como é que está Luanda? Como é que está Angola? Com essa maior percentagem que é jovem, cristã. Está boa? Está saudável? Está salva? A pergunta é a seguinte: como é que Deus vai te levantar se você não se disponibilizar para crescer? Os problemas que Luanda tem e te tiram a paz, te tiram o sossego, estão à espera que você decida de uma vez por todas crescer, para ser a resposta de cada um desses problemas. O homem que fundou a escola bíblica era um jornalista cristão. Ele viu a criminalidade muito alta na Inglaterra. Ele viu o analfabetismo muito alto na Inglaterra. Ele decidiu, além de ser jornalista, abrir uma escola para alfabetizar as pessoas e ensinar o Evangelho. E a história narra que esse jornalista conseguiu reduzir drasticamente o índice de criminalidade. Conseguiu reduzir drasticamente o índice de analfabetismo na Inglaterra. Isso virou notícia nos jornais por causa de um jovem que decidiu crescer e marcar a sua sociedade. A Revolução Industrial, que é muito falada por todos, se você não sabia, Inglaterra, país cristão. E se é um país cristão, então significa que aquele jovem que inventou a máquina a vapor era um jovem cristão. Ele inventou a máquina a vapor e revolucionou o mundo no tempo dele. Porque ele decidiu ser resposta para o seu tempo. E como ele decidiu ser resposta para o seu tempo, a história narra que todos os países protestantes foram os países que mais desenvolveram através da Revolução Industrial. Estados Unidos é um país protestante, Inglaterra é um país protestante. Me fala de países mais desenvolvidos que esses países. Eu podia listar outros, porque eles decidiram revolucionar a realidade do seu meio. Se esse país, só os jovens que estão aqui hoje presentes nesta conferência, decidirem crescer espiritualmente e ser resposta para o seu tempo, os nossos jornais, os nossos ecos e factos não falarão dos bandidos deste país, não falarão dos bandidos do Calemba 2, mas falarão dos jovens que decidiram crescer e revolucionar o Calemba 2. Não falarão dos bandidos da CAOP A, B, C e D, mas falarão dos jovens que decidiram crescer espiritualmente e ser resposta na CAOP A, B e C lá em Viana. Se nós decidimos fazer a nossa parte, cada um de nós, onde nós estivermos, esse país será pequeno para amanhã. A história que Deus colocou e reservou para cada um de nós. Eu termino aqui a minha participação.